E o GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, alerta para a necessidade de uma completa rastreabilidade da carne bovina brasileira, né? Os estudos identificaram 22 necessidades de ações, né, para ampliar o monitoramento da cadeia produtiva. Participaram desse projeto produtores rurais, empresas de insumos e serviços, indústrias, varejo, restaurantes e até mesmo a sociedade civil. Dentre a proposta, destaque para a adoção de ferramentas de gestão, promoção da tecnificação das fazendas, a criação de um sistema seguro de transação de dados e até mesmo a inclusão na GTA de informações socioambiental. E para tratar desse assunto, eu recebo hoje, ao vivo aqui no estúdio, o Floriano Varejão, ele que coordena o grupo de trabalho da área de rastreabilidade do GTPS, né? Floriano, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Obrigado por ter vindo nos visitar aqui nessa manhã. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado por esse convite, participar desse programa extraordinário que você lidera. Bacana. E o GTPS? Rapaz, eu acompanho você desde o início de tudo lá, né? Que trabalho formidável que vocês desenvolvem, né? Já passou por ele meu amigo Caio Penido, hoje está no IMAC, o Caio, né? Sim. Quem que está à frente hoje na presidência? Mas segue associado lá. Não pode sair não. Do GTPS, sempre contribuindo muito com a eloquência que ele tem, com o carisma que ele tem e o conhecimento acima de tudo. Quem que está à frente? Quem que preside hoje o GTPS? O GTPS hoje, enfim, tem todo um conselho, tem uma estrutura grande. Hoje, no caso, eu sou o coordenador do GT de rastreabilidade, mas a gente também tem um GT de leite, tem um GT de clima. Então, hoje... Na verdade, não tem um presidente, né? São vários braços que é uma decisão tomada em conjunto. Isso, a ideia... Isso é democracia, isso é fantástico, viu, Floriano? Eu acho que essa que é a grande mágica do GTPS, que é justamente trazer todas as categorias para participar de um fórum em conjunto e conseguir encontrar consensos, não é? Pontos de vista diferentes para a gente conseguir chegar numa pecuária mais sustentável e produtiva. É verdade. Sustentabilidade, né, gente? A palavra que ecoa nas fazendas brasileiras. Bom, antes de a gente aprofundar um pouco mais esse bate-papo sobre esse projeto de vocês, que apontou aí 22 necessidades de ações para a gente ampliar a rastreabilidade e o monitoramento da nossa carne bovina brasileira, pessoal, o Floriano, ele lidera uma empresa, a Databoi, que também está com uma outra proposta sobre a identidade biométrica de um boi. É uma espécie de sabe essa impressão digital que a gente tem no dedo? Não sei se você sabe, mas o boi também tem essa impressão digital através do focinho. E eu quero até depois te fazer um convite futuro para a gente vir tratar desse assunto aqui. Claro. A startup que você lidera, a Databoi, um trabalho bacana. Isso foi apresentado, se não me engano, num fórum, né? Da pecuária sustentável no finalzinho do ano passado, é isso? Sim, isso. Pouca gente sabe, né? Mas o focinho do boi, o espelho nasal do focinho do boi tem uns sulcos que são como se fosse a nossa digital, que guardam informações únicas de cada animal. Sim. Então, o que a gente faz é por meio de inteligência artificial. Você pega uma foto, não é uma foto como essa, você vê ali que existem esses padrões a partir desses sulcos, e a gente consegue criar uma espécie de CPF de cada animal. Então, por que a gente está fazendo isso? Ao invés do produtor ter que usar brinco, ter que usar um chip, etc., a gente pensou numa maneira de solucionar essa questão do monitoramento de rastreabilidade usando algo que fosse totalmente digital, que fosse totalmente escalável e barato, que no caso o celular a gente sabe que está na grande maioria das propriedades. Então, em breve, qualquer produtor vai poder tirar uma foto do seu boi e conseguir rastrear ele a partir de uma foto, além de, claro, conseguir monitorar o seu rebanho e, portanto, ter ganhos também de gestão, né, e de produtividade. Que coisa interessante, né? Ou talvez até uma câmera, né? Ele passasse assim por um corredor, né? Uma câmera batesse a imagem. Como já existem essas coisas hoje. Você vai em aeroporto hoje, tem gente que não sabe. Mas tem uma câmerazinha lá que ela filma a cara do caboclo e vai parar no sistema da Polícia Federal, da Interpol. Sim, sim. Poderia até ser uma coisa parecida com isso, né? Filmou ali e falou, pá, esse é a vaca mimosa, ela tem 15 anos, já pariu
13 vezes, não sei o quê, ela tem um problema disso, ela tem um benefício daquilo, legal, gostei disso. Esse é o futuro que a gente imagina, e é engraçado você falar isso de Interpol e tudo, porque foi um pouco por aí que a gente imaginou, poxa, a gente via essas imagens assim, daquela avenida passando um monte de gente, identificando tudo, depois a gente foi descobrir que tem reconhecimento facial para suínos, para aves, até mesmo para salmão. Então, se a gente olhou e falou, você consegue reconhecer um salmão debaixo d'água, a gente consegue reconhecer um boi. Que legal! E a gente desenvolveu esse algoritmo e, enfim, a gente imagina esse futuro que você mesmo falou. Bacana, isso vai ajudar na gestão do negócio. É o futuro, pessoal. Futuro já presente, tá? O futuro já presente na atualidade aqui. Que bacana. Daqui uns dias aí o seu boi vai ter uma identidade, um RG, um CPF aí. Muito legal, muito legal. Bom, agora vamos tratar do GTPS, o motivo da sua visita hoje aqui. Vocês afirmaram que a gente tem a necessidade urgente de rastrear completamente a nossa cadeia produtiva da carne brasileira, é isso? É claro, a gente tem hoje um consumidor que é muito mais exigente, um consumidor que quer saber de onde vem o alimento que ele consome, especialmente quando a gente fala de mercados internacionais, Europa, hoje em dia até mesmo China, tem requisitado conseguir saber se o produto que está comprando é associado a desmatamento ou não. Então a maneira de a gente conseguir comunicar isso para o consumidor é justamente rastreando, comprovando que a nossa pecuária é sustentável e ela é sustentável, ela é produtiva. A gente só precisa demonstrar isso e para isso o meio é a rastreabilidade, é o uso de tecnologia para conseguir levar essa informação até o consumidor final e agregando valor, ainda mais valor, tornando mais diferenciada a nossa pecuária. É uma garantia, uma segurança para o consumidor, principalmente o mercado comprador da nossa carne, né, Floriano? Claro, com certeza. Hoje a gente vê isso como uma exigência maior de países estrangeiros, etc. Mas eu acho que é algo que vai acontecer no mundo todo, inclusive no Brasil. A pergunta não é se, mas quando, não é? Então a gente tem que se antecipar, a gente tem que já conseguir se preparar para ter essa capacidade de rastreabilidade, ter essa capacidade de entrega de um produto sustentável antes de começar a ter embargos, de começar a aparecer urgências, entende? Então, eu acho que a pecuária do Brasil tem que ter essa visão de se antecipar e continuar sendo líder no mundo como é. Precaução e caldo de carne, pessoal, de boi, não faz mal a ninguém. Então, na verdade, o Floriano, o GTPS, nós precisamos nos precaver de um possível embargo, porque o cara não está sabendo de onde que está vindo aquela carne. Se ela veio de uma fazenda que não liga para questões sociais, ambientais principalmente, né? O cara não vai comprar, e pesquisas mundiais mostram isso. Questão de bem-estar animal, todas essas coisas, né? E tem um mapa conceitual, coloca por gentileza, Janaína, aqui na tela, para o Floriano explicar para a gente como é que funciona, simplificando essa proposta de rastreamento. Conta para a gente sobre essa tela que a gente está vendo aí na tela, o Floriano. A gente dividiu em 3 categorias, não é? Que tem a produção, que são os produtores, os pecuaristas, e aí você tem o cara que produz o bezerro, a recria, engorda, produtores que fazem ciclo completo. Que chega até o processamento, a indústria, não é? Que você tem o abatedouro, o frigorífico, envolve também curtume, até chegar até o varejo, que distribui para o consumidor final. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente fala sobre uma informação que flui desde do produtor que cria o bezerro, que tem que chegar até o consumidor final, e esse consumidor final às vezes está na China. Então, aí está o grande desafio, que é conseguir concatenar toda essa cadeia que é complexa, que envolve diversas categorias, diversos atores, muitas vezes até com problemas, dificuldades, interesses diferentes. A gente tem que conseguir fazer com que essa informação flua de maneira padronizada para que consiga chegar até o consumidor final. Então é legal ver de maneira ampla ali toda a cadeia da pecuária, porque às vezes você está, enfim, trabalhando, digamos, no seu quadrado ali e não consegue ver essa imagem à distância, né? Então a rastreabilidade tem a ver com isso, né? Com fluir essa informação ao longo de toda a cadeia. E vocês identificaram nesses 3 segmentos aí vários gargalos para a cadeia produtiva, né? Isso, a gente, a partir de diversas
reuniões que envolviam todas essas categorias, representantes de todas essas categorias, a gente foi identificando gargalos justamente para conseguir, a partir desses gargalos, conseguir pensar em soluções. Por exemplo? Então, eu acho que eu destacaria, em primeiro lugar, uma necessidade de dar capacidade para o produtor assumir essas demandas da rastreabilidade. Então, a gente precisa entregar tecnologia, dar treinamento, linhas de financiamento, incentivos financeiros para que o produtor consiga adquirir novas rotinas que envolvam rastreabilidade de maneira sustentável financeiramente falando, não é? Entendi. Então, muitas vezes recai sobre o produtor essa necessidade de rastreabilidade, que é custosa muitas vezes, e a gente precisa conseguir criar uma maneira de ser sustentável financeiramente, mas também conseguir auxiliar ele com treinamento, com assistência técnica para entender como adquirir essas tecnologias. Por outro lado, eu acho que tem um papel importante da indústria, dos frigoríficos, de conseguir comunicar ao produtor quais são os critérios necessários para você conseguir fazer a rastreabilidade. Então, que dados você precisa, que tecnologias você precisa usar, porque muitas vezes o produtor não sabe, bom, beleza, então agora é importante eu rastrear meu gado, mas o que eu preciso fazer para isso? O que o frigorífico está demandando? Muitas vezes essas demandas são diferentes de um frigorífico para o outro, então também existe essa necessidade de padronização. E eu acho que, em última instância, o consumidor final precisa entender melhor o que é a rastreabilidade, qual é o problema que isso soluciona e se engajar mais para, enfim, ser um ator mais atuante nessa agenda. Bom, uma vez eu estive na Europa e peguei uma carne lá numa gôndola e isso faz tempo, hein? Eu estou falando coisa de uns 20 anos atrás, mais ou menos, e você pegava aquela carne, uma peça de carne, você colocava assim num telão, aí fazia uma leitura digital e mostrava a foto do boi, da fazenda do cara, do boi que foi abatido, que tipo de corte que era, e me dava uma receita de pelo menos uns 50 pratos para fazer com aquela carne. E isso há 20 anos atrás já era coisa da Europa. Incrível. Para você ver o quão distante estamos, né? Mostrava a foto do cara, do pecuarista, muitas vezes aquelas propriedades familiares, a foto do animal que foi abatido. E a gente ainda está longe para chegar numa... E pessoal, quando falar em rastreabilidade, não é só você brincar o animal, você comunicá-lo lá no Sisbov. O negócio é muito mais complexo do que se imagina, né? Mas há essa necessidade, antevendo um possível embargo, uma exigência futura dos mercados consumidores, claro, né, Floriano? Eu acho que muitas vezes a gente fala sobre embargos e tal, sobre questões negativas, mas acho legal também olhar pelo lado positivo. A rastreabilidade, ela traz também... Desde a questão do monitoramento, então quando você está rastreando, você está monitorando, ou seja, você está tendo um controle maior da sua propriedade. Portanto, você tem dados para conseguir tomar melhores decisões, para ser mais produtivo. E por outro lado também você tem um ganho de diferenciação. Muitas vezes o produtor faz um trabalho extraordinário e que... Aí é um trabalho bonito aí, ó. Pois é. Dá uma olhadinha nessa fazenda, por exemplo. Essa é uma fazenda que com certeza é uma das cabeceiras, né? Assim, a gente conhece um pouco de pecuária, né? Perceba que é uma fazenda que está evoluindo na sua produção, na alimentação dos animais. Você viu a genética que apareceu agora há pouco? Incrível. Do tipo de gado, rastreabilidade. Certeza que essa é uma propriedade onde todos queriam comer essa carne aí. Sim, e muitas vezes ela, por uma ausência de tecnologia e informação, isso não chega para o consumidor final. Então, muitas vezes um pecuarista que está acima da média não tem um retorno que ele poderia ter. E eu acho que a rastreabilidade agora foi uma das coisas positivas, né? Não só apenas como esses pontos negativos de possíveis embargos, etc. Eu acho que a rastreabilidade também tem esse ganho para o produtor de diferenciação e de gestão. Não podemos esquecer que estamos trabalhando com alimento, né, Floriano? Alimento. Sim. Não tem a garantia absoluta de que aquilo que a gente está mandando para dentro lá, consumindo, vem de fazendas como essa que a gente está vendo. Olha essa outra fazenda aqui, ó, lá no Vale do Araguaia de Mato Grosso. É a raça araguaia, que nasceu homenageando justamente a região lá. Uma das fazendas, se não me engano, foi uma das primeiras fazendas a aderirem à Liga do Araguaia, que também participa atuante, né, no GTPS. Olha só que fazenda linda. Genética, capim, olha essa montoeira de árvore, bem-estar animal. O mundo todo quer comprar de uma fazenda como essa. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito, 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 muito legal. E o mais bacana disso tudo é que essa proposta, esse grande estudo que vocês do GTPS fizeram, ele envolveu desde o produtor ao consumidor, né? Isso. A gente envolve todas as categorias
insumos e serviços, não é, que, enfim, entregam tecnologia, produtores, indústria, varejo, sociedade civil, instituições financeiras, governo. Então, todo mundo nesse mesmo fórum ali, o que faz com que a gente tenha discussões muito ricas sobre a pecuária, envolvendo todos esses pontos de vista. Agora, várias outras iniciativas assim pouco mais pontuais estão sendo feitas no Brasil. É claro que vocês devem ter conhecimento. Por exemplo, plataforma Pecuária Transparente, né? Uma iniciativa aí que monitora não só aquele fornecedor direto, o cara que é um engordador de boi, que negocia diretamente com o frigorífico. Aquele sim, se ele tiver com algum problema ambiental, social lá, o caminhão nem chega na fazenda dele para embarcar a boiada dele rumo ao abate. Mas também os indiretos, né? O cara, por exemplo, lá que fornece bezerro, gado magro, para aquele engordador. Sim. Todo mundo tem que estar em sintonia com essa tendência, né? Essa exigência do consumidor, Floriano. Claro, é porque muitas vezes assim, o produtor que lida diretamente com o frigorífico, grande parte hoje já está rastreado ou já tem ali dentro do cadastro do frigorífico a certeza de que existe segurança de sustentabilidade nesse produtor. A dificuldade muitas vezes é você conseguir levar essa informação desde o fazendeiro de cria, desde o produtor de cria que cria o bezerro até o frigorífico. Então acho que esse é um esforço que eu sempre gosto de dizer isso, a rastreabilidade tem a ver com um esforço conjunto, não é? Então exige uma colaboração entre todos, não é? Claro que é fantástico esse programa da Pecuária Transparente e tem diversos outros, mas que eu gosto sempre de ressaltar é isso, a gente precisa criar uma colaboração entre toda a cadeia, a gente precisa buscar uma maneira de se ajudar para justamente essa informação conseguir fluir, porque fazendo sozinho um projeto pontual, etc., não vai solucionar esse problema. Como fazer? Essa é a pergunta principal. Por exemplo, para eu me enquadrar nessa questão de rastreabilidade. Eu acho procurar uma consultoria para pelo menos ele sair da zona de conforto, claro, e demonstrar interesse, né? Claro, Começa exatamente. por aí, né, conversar com seus pares, conversar com o frigorífico, entender quais são os critérios necessários, quais são as tecnologias necessárias para isso. Existem diversas associações de produtores hoje que auxiliam no uso de tecnologias de gestão, etc., de rastreabilidade. Então, acho que é especialmente isso para o produtor se informar. E para encerrar esse nosso bate-papo aqui, ao final vocês vão apresentar essa proposta para a sociedade como um todo, para governo, para ver se o pessoal aí saia da zona de conforto e coloque em prática essa exigência, né? A gente fez esse primeiro ciclo no ano passado que foi para entender esses gargalos, para entender justamente o que a gente tem de mais urgente na questão da rastreabilidade. Tivemos esses 22 pontos que foram levantados, tudo isso está no site do GTPS, existe também um webinar explicando tudo isso. E agora a gente está num ponto onde a gente está, a partir desses problemas que foram inclusive priorizados, etc., a gente está buscando soluções, estratégias para serem aplicadas. Então, no final desse ciclo, que vai ser ali em setembro, a gente vai ter um plano de ação, o que a gente gosta de dizer, um pequeno passo elegante para conseguir, para cada papel, para cada categoria, conseguir fazer um pequeno movimento para a gente, enfim, se movimentar em direção a uma pecuária mais sustentável e rastreada. Conte conosco do Giro do Boi para divulgar tudo isso, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua visita, viu? Prazer enorme.